Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, então, né? Jesus abençoe sua vida. Estava resolvendo um assunto importante. Acabamos chegando um pouco em cima da hora, mas estamos aqui, né? E vamos dar continuidade aos estudos lá que começamos semana passada, conhecendo a Jesus, conhecendo a Cristo. Davi esteve aqui semana passada e falou sobre a natureza humana de Cristo, né? Do que vocês lembram aí? Quem estava aí? Só a Marisa e o Elton, né? Não, mas esse também não veio não, só o Elton. Um monte de coisa, tá certo, né? Mas hoje a gente vai ver sobre a natureza divina de Cristo, e a gente vai entender qual é a ligação que há entre as duas, né? Mas vamos orar antes, né? Apesar da correria, tem que acalmar o coração para poder ouvir da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado da gente no dia a dia, na nossa rotina, meu Pai. E agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, Deus, para aprender a Tua palavra, Deus, para conhecer mais o Senhor, como diz aqui o título, o tema desse estudo aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, se revelar a nós aqui na Sua palavra, cuidar do nosso coração, para que o nosso coração venha ser sempre cheio e obediente do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, a natureza divina de Cristo. Quando falou da natureza humana, era porque ele era um homem. Quando fala da natureza divina, então, é porque ele é um Deus. Então, como a gente vai ver isso aí? As duas naturezas de Cristo. É o ensino bíblico acerca de Jesus Cristo, que declara não só que ele era plenamente humano, mas também plenamente divino. Para a gente poder gravar aí, Deus é homem, Jesus é homem e Deus. Homem e Deus. 100% homem, 100% Deus. Na sua completude. A gente vai ver por que isso aqui é necessário para a nossa salvação. Por que isso é necessário para a nossa vida. Falando de encarnação, quando a gente fala de encarnação, a gente está falando do momento em que Cristo veio à Terra, e que ele nasceu como homem. Então refere-se ao fato de que Jesus era Deus em carne humana, como eu e você. Qual é a diferença? Ele não tinha pecado. Nós, se colocar no saco aí, haja saco, né? Para colocar os nossos pecados, né? Então a encarnação, a vinda de Jesus, do Filho de Deus, à Terra, foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana, como diz lá Filipenses capítulo 2. Ele não usou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, se humilhou e veio à Terra em carne humana, né? Então a comprovação bíblica, há várias passagens na Bíblia, e nós vamos rodar várias delas. Você pode deixar sua Bíblia aberta aí, ou o seu aplicativo também, né? Da divindade de Cristo, principalmente dentro do Novo Testamento. O Antigo fala das profecias que haveria de vir alguém, haveria de vir o Messias. O Novo Testamento vai dizer que esse Messias é Deus. Então vamos lá. Alegações bíblicas. O que a Bíblia ela fala sobre isso? Ela usa a palavra Deus, que é Theos no grego, que nós já vimos lá no estudo sobre Deus, sobre os nomes de Deus. É a mesma palavra também atribuída a Jesus. Quando fala de Deus, está falando de Jesus. Quando Jesus diz o quê? Eu e o Pai somos um, né? É palavra Theos, Deus. Apesar da palavra Theos ser em geral reservada no Novo Testamento para Deus Pai, há algumas passagens, como essa que eu citei, que é também empregada em referência a Jesus. Então é a mesma palavra que está falando de Deus, está falando de Jesus. Não tem diferença, porque Jesus é Deus. Então, em todos esses trechos, a palavra Deus é empregada com o sentido
denso em referência àquele que é criador do céu e da terra, o governante de tudo. Jesus é criador do céu e da terra, o governante de tudo? Não, não é, porque esse é o papel de Deus, criar todas as coisas. Mas ele estava lá com Deus, e ele é Deus, como diz João, capítulo 1. Né? A gente tem que entender aí, Deus, Jesus, Espírito Santo, eles são um, são Deus. Mas cada um aí tem uma função diferente dentro da Trindade. A função de Deus Pai é o quê? Criar, governar. A função de Deus Filho é qual? Nos salvar, nos redimir. Né? E a função do Espírito Santo é aplicar dentro do nosso coração essa salvação, nos santificando, né? Entre outras coisas que acontecem após a nossa salvação em Cristo Jesus. Então a palavra Senhor agora, Kyrios, que é atribuída a Jesus, como um tratamento respeitoso dispensado a um superior. Então nós temos aqui um ex-policial. Se eu fosse polícia, da patente menor que a dele, qual que seria a palavra que eu teria que me dirigir para ele? Senhor, Kyrios. Por causa de quê? Por causa da hierarquia. Vamos abrir lá em Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, com letra maiúscula, aí, ó, não semeaste boa semente no teu campo? Esse Senhor aqui está se referindo a quem? Não, ao dono da casa, que é quem está ali sendo a autoridade naquele momento. Né? Então essa palavra aqui é atribuída a Jesus, porque ele é autoridade sobre as nossas vidas. Né? Às vezes também pode simplesmente significar o patrão de um servo ou um escravo. Né? Mateus capítulo 6, ainda em Mateus, isso é um texto conhecido, 6:24. Né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Né? Aqui está patrão, pode se encaixar aqui, por quê? A única coisa que o Senhor chama de Deus, além dele, aqui é o quê? É a riqueza, é mamon. Né? Então, se nós estivermos de olho somente nas riquezas, nós vamos ser escravos de quem? De mamon. Né? Então, essa palavra aqui, mamon, vai ser o nosso Senhor. A riqueza, né, as riquezas vai ser o nosso Senhor, a riqueza vai ser o nosso Senhor. Né? Nós não vamos ser, né, não vai ser a gente que vai cuidar do dinheiro, das riquezas, vai ser as riquezas que vai cuidar da gente. É a riqueza que vai ditar o ritmo da nossa vida, é mamon que vai ditar o ritmo da nossa vida. Então a palavra Senhor, Kyrios, atribuída a Jesus. Outra coisa que a Bíblia diz aí, que Jesus ensinava com autoridade divina. Ninguém tinha autoridade igual a dele. Por quê? Nós podemos ver lá no Sermão do Monte, que também nós já aprendemos. O que diz lá? Mateus 7, lá no finalzinho do Sermão do Monte. Está escrito aí: estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual era a diferença do ensino de Jesus e dos ensinos dos escribas? O que diferenciava um do outro? A autoridade. Por que é a autoridade? Os mestres da lei, no tempo de Jesus, eles não tinham autoridade. Por quê? Eles falavam, mas não viviam. Né? Eles eram
rápidos para poder falar, mas lentos para poder viver. Com Jesus era diferente. E outra, a autoridade de Jesus vinha do uso das autoridades anteriores. Quem? Os profetas. Quem veio antes dele. Várias vezes Jesus falou com os fariseus, quando era indagado por alguma situação, ele chegava e dizia: vocês nunca leram na Escritura? Vocês nunca leram na lei? Que não é assim do jeito que vocês pensam? Então usava quem? Moisés, os profetas. Então Jesus não falava por autoridade própria, como os escribas, que desce na cabeça e estava falando. A lei diz isso, diz isso, diz isso, nada pode mudar isso. Jesus não. E isso, os profetas falavam como? Assim diz o quem? O Senhor. Então, quando Jesus se referia aos profetas, quem foi que entregou a mensagem dos profetas? Foi Deus. Logo, ele estava falando as palavras de Deus. Então, não é de admirar que as multidões estavam maravilhadas ante a autoridade com a qual Jesus falava e fazia. Porque imagina você, gente, todo mundo aqui, lá num barco bem grande, vem aquela tempestade todinha. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Ele levanta, o que acontece? Depois, a tempestade acalma. E qual que é a reação de quem estava no barco? Quem é esse? Que até os ventos, e o mar lhe obedece. Então, imagina a gente vendo essa cena. A gente ia estar como se fosse possível, igual no desenho, com a boca lá no chão, ou não é? Boca aberta com aquilo que estava acontecendo. Era por isso que Jesus tinha autoridade maior do que a dos escribas. Ele carregava consigo o peso divino de ser Deus. Ele admitia a autoridade permanente da lei e punha suas palavras no mesmo nível dela. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 18. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aí ele vai lá mais um pouquinho, para Mateus 24, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí as pessoas falam que Jesus ele veio para acabar com a lei, para jogar a lei fora. Não, Jesus veio para cumprir a lei. E ele usava a lei para poder trazer essa autoridade. Ele era o único que poderia cumprir a lei. Outra coisa bíblica aqui que faz com a gente tenha a ideia, e a ideia convicta de que Jesus era Deus. Jesus tinha um relacionamento único com Deus Pai. Ninguém mais tinha. Ninguém se relacionava com Deus como ele, porque eles eram um só. Quando era jovem, ali, por volta dos 11, 12 anos, segundo os estudos ali, um adolescente, pré-adolescente, onde que Jesus estava? Na sinagoga. Junto com quem? Os líderes religiosos, pessoas adultas, muito mais velhas do que ele. E como que eles estavam se sentindo diante de Jesus? Maravilhados, porque Jesus respondia de forma autoritativa. Aí chega quem? Os seus pais, procurando ele. Nosso filho sumiu, onde que ele está? Encontra ele lá na sinagoga, perdido, entre aspas. E qual foi a resposta de Jesus para eles? Por que me procuráveis? Não sabeis que cumpria estar na casa de meu pai? Jesus já sabia desde pequeno qual era o propósito da sua vida. Aí eu estava lendo isso aqui hoje à tarde, e fiquei pensando, a casa do Pai é o nosso habitat, a habitat natural do crente. E eu fiquei refletindo, será que se as pessoas precisarem procurar a gente, elas vão encontrar a gente na casa do Pai? Ou elas vão encontrar a gente em qualquer outro lugar por aí?
A gente vê que era o prazer, tinha o propósito, mas também tinha o prazer de Jesus em estar na casa do Pai. Eu fiquei pensando, será que é o nosso prazer estar na casa do Pai? Fiquei pensando nisso hoje à tarde. Então a referência, está passando direitinho, tá? A referência de Jesus a Deus como seu Pai é uma declaração radical do relacionamento único, íntimo com Deus, acerca do qual ele já tinha plena consciência desde novo, desde pré-adolescente, né? E ainda levou esse tratamento a outro nível, quando lá na frente ele disse que o Pai era o Abba, uma expressão mais íntima que o judeu usava para se referir a Deus Pai. É como se estivesse dizendo paizinho, ou o baiano fala papa, né? Paê, painho. É mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo isso. O meu Pai, o meu Abba. Outra coisa, a maneira preferida de Jesus referir-se a si mesmo era o título Filho do Homem. Quando a Bíblia traz essa expressão, Filho do Homem, né, pode significar simplesmente um ser humano. Mas Jesus, né, porque se eu for pegar o Bernardo aí, ele é o filho de um homem, não é? Então pronto. Graças a Deus. Eu segurei dentro de mim, mas graças a Deus. Mas Jesus referia-se a si mesmo como filho do homem de uma forma diferente, porque indicava que ele via a si mesmo como filho do homem que haveria de governar o mundo inteiro por toda a eternidade. Isso vem lá de Daniel. Esse texto aí é a profecia de Daniel, Daniel capítulo 7. Se alguém achar primeiro do que eu aí, pode. Isso. Pode. Aqui está falando de Jesus como filho do homem, a quem foi dado autoridade, né? Quem é que tem a chave do inferno? Jesus. É o filho do homem. É por isso que usa essa expressão aqui a Bíblia, falando de Jesus como filho do homem, né? E o próprio estabelece a sua autoridade divina como glorioso filho do homem, messiânico, ao declarar que ele é que tem o poder de perdoar os pecados, né? No sábado, quando a gente vê lá essa passagem de Marcos 2:10, acontece um milagre. Qual que é o milagre? Um homem que veio do teto, não podia andar, Deus restaura, né, o seu andar, o seu caminhar. Mas é essa a ênfase do texto? Não é. A ênfase do texto lá é o perdão de pecados. Quem é que pode perdoar pecados? Jesus está aqui usando essa autoridade de filho do homem para poder fazer isso e no sábado, e no Shabá, que para o escriba, para o fariseu, era inadmissível. Foi uma das causas pela qual procuraram matar Jesus, né? Ele acrescentou ainda um pouquinho para frente: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor, dono do sábado. Outro ensino da Bíblia é falar que Jesus é Deus. O ensino de Jesus enfatizava a sua própria identidade, quem ele era, como isso acontecia. Jesus veio ensinando o reino de Deus, do qual quem era o dono, quem era o rei? Ele mesmo.
O seu ensino lidava com muitos tópicos, mas era sobretudo acerca de si mesmo que ele ensinava. Quando ele chega nos discípulos, ele diz o que para os discípulos? É necessário que o Filho do Homem morra. Está falando de quem? Está falando dele mesmo, de si mesmo. A sua pergunta aos discípulos também foi qual? Quem dizeis vós que eu sou? É porque se os próprios discípulos dissessem que ele era Elias, ou um dos profetas, né, os discípulos não tinham entendido nada. Mas quem é que pensava que ele era Elias ou um dos profetas? Estão dizendo por aí. Alguém está dizendo aí. Até que ele diz para Pedro que, e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Outra coisa, Jesus aceitou a adoração. Como que isso aconteceu dentro da palavra? Talvez foi aí a mais radical demonstração da certeza de Jesus quanto à sua divindade. O fato de, ao ser adorado, como às vezes ele foi, ele aceitava a adoração. Vamos ver somente 2 desses versículos aqui, Mateus 14, 33, que está escrito o quê? E os que estavam no barco, o que eles fizeram? O adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Indo lá para João, capítulo 9, versículo 38. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Jesus está falando aqui do cego, no versículo 35, aí. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então eu afirmo, creio, Senhor, e o adorou. Jesus aceitava a adoração, porque ele era Deus. Então, se Jesus não acreditasse que ele mesmo era Deus, ele deveria ter feito o quê? Não me adore não, eu não sou Deus. Como Paulo e Barnabé fizeram lá em Atos capítulo 14. Deixa eu abrir aqui. Quando eles estavam lá em Icônio, pregando a palavra, o povo queria adorar aos dois ali. E o versículo 14 diz, porém, depois deles terem ouvido a palavra de Deus, depois deles terem se convertido, entregue-se ao Senhor, eles quiseram adorar, chamando eles de sacerdote de Júpiter e Mercúrio. Era o que chamavam, era 2 referências a 2 deuses, naquela época. Porém, versículo 14, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, sinal de temor, de reverência, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isso? Nós também somos o quê? Homens, não deuses. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então o versículo 18 diz, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Os sacrifícios eram oferecidos a
Deus ou aos deuses daquela época. Então eles não deixaram que isso acontecesse, porque eles eram homens. Somos homens como vocês, nós não somos Deus ou deuses. Então, a atitude diferente de Jesus. Outra coisa, Jesus se igualou ao Pai e, como resultado disso, os líderes judeus acusaram-no de blasfêmia. Quem é esse aí que diz que é Deus? Tem que matar ele, tem que acabar com ele. A citação de João aí, mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quem é esse? Esse homem não pode ficar vivo, não. Esse homem está acabando com a nossa crença, com a nossa tradição. Aqui, vamos dar um jeito nele. Qual foi a resposta de Jesus? Lá no capítulo 8 de João. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ninguém podia dizer isso. Somente ele, porque ele estava lá no princípio. No princípio era o verbo. Então pegaram em pedras, agora numa ação prática, pegaram pedras para poder atirar nele. Mas a Jesus acabou se ocultando e saiu do templo, escapou, fugiu, foi embora. Porque apesar de Jesus ser Deus, ele era homem. Se ele tomasse pedrada, o que ia acontecer com ele? Ele ia ficar ferido, ia ficar machucado. Mas não era a hora disso acontecer. Então tinha que tomar atitude. Então responderam os judeus, lá no capítulo 10 de João: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, natureza humana. Eles não entendiam, a Bíblia diz lá, ele veio para os que eram seus, mas os seus não reconheceram, Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Essa aqui é a sua acusação. Não é porque você está fazendo coisa boa para o povo, é porque você está se igualando a Deus, mas ele podia fazer isso, coisa que nenhum deles podia fazer. Marcos capítulo 14, outra citação aí. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem, que ele tem autoridade, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte, por conta daquilo que ele dizia ser Deus. Então, sinais de que Jesus possuía atributos de divindade. O que a Bíblia diz sobre esses sinais? Nós não vamos chegar a nenhuma outra conclusão, senão a de que Jesus é Deus. Pode vir ateu, pode vir agnóstico. Se ele se debruçar nisso aqui, ele vai ver que Jesus é Deus. Se ele for para a ciência, ele vai ver que Jesus é Deus. Se ele for para a natureza, ele vai ver que há um Deus, que Jesus é Deus. Como diz lá Augusto Nicodemos, um ateu não tem para onde fugir. Ele pode mergulhar e chegar lá no fundo do oceano. Mas quando ele chegar lá no fundo do oceano, ele vai entender que existe um Deus que criou todas as coisas. E ele não tem escapatória. Várias são as afirmações, então, sobre esta realidade. A começar pelas afirmações do próprio Jesus. Como que isso acontecia? João capítulo 5, versículo 18. Quem ele afirmou ser? Deus era o seu próprio Pai. O meu Pai é Deus. Logo, eu sou Deus. Outro texto bíblico, João, que é o texto que mais fala sobre a divindade de Jesus, nesses termos aqui que nós estamos vendo. Jesus disse que era o quê? O pão da vida. E quem dele comesse não teria mais fome.
Não era fome no sentido literal, mas é questão de saciedade de alma. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz que ele era a luz do mundo. Ilumina toda a nossa escuridão. É Ele, porque Ele é Deus. João capítulo 14, versículo 8 e 9 diz que quem o via, via o Pai, fazendo-se, portanto, igual a Deus. É a pergunta lá do discípulo. Mostra-nos o Pai. Uai, vocês não estão vendo o Pai, não? Quem vê a mim, vê o Pai. Várias pessoas que tiveram contato pessoal e físico com Jesus testificaram disso, de que ele era Deus. Exemplo, João Batista. O que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a Jesus. Pedro, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pessoas ali, viram o próprio Cristo. André diz que Jesus é o Messias. João, outra vez, é o único Filho de Deus, unigênito Filho de Deus, se repete lá em João capítulo 3. Os samaritanos, Jesus é o Salvador do mundo. Tudo isso porque viram que ele era Deus. O oficial do exército romano, Jesus é o Filho de Deus, se rendeu ao senhorio de Jesus. Os apóstolos, quanto ao seu testemunho, é bom lembrar que, com exceção de João, como que João morreu? Velhice, de forma natural, entre 95 e 100 anos, ali segundo alguns estudos. Mas e os outros? Todos eles morreram de forma violenta, martirizados, porque acreditaram e, além de acreditar, pregaram que Jesus era o Filho de Deus. Foi crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno, não se sentia digno de ser crucificado da mesma forma que o Filho de Deus foi. Então, qual que deve ser a nossa pregação hoje? Jesus é o Filho de Deus, a mesma dos apóstolos. E o mais importante de todos os testemunhos, após o batismo do próprio Jesus, quem desceu ali em forma corpórea de pomba, simbolizando o Espírito Santo, e disse ali: este é o meu filho amado, e quem eu me compraz, ou em quem eu tenho prazer, traz alegria ao meu coração. Então, todos esses são sinais de que Jesus possuía atributos de divindade, de que ele era Deus. Os seus nomes e títulos recebidos, com os seus significados, começar por Jesus, que significa Deus Salvador, vem lá da raiz de Josué, Joshua, Cristo significa ungido. Então, Jesus Cristo significa o quê? Salvador ungido. Mesma coisa que Messias, Emanuel, Deus conosco, e outros títulos, Filho de Deus, Deus forte, maravilhoso, Príncipe da paz, Leão, todos esses trazendo a divindade de Jesus à tona. Jesus mesmo demonstrou sua onipotência quando acalmou a tempestade. O que é onipotência? Poder. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Quando multiplicou os pães e os peixes, quando transformou a água em vinho. Se alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os que crescem nele, seria o próprio Jesus. Porque ninguém nessa terra poderia fazer o que ele fez. Jonas, lá no Antigo Testamento, diz que a salvação vem de quem? Do Senhor. Então, quem foi que enviou Jesus? O Senhor. Salvação para todo aquele que nele crê. Então, sabendo disso,
Por que é necessário que Jesus fosse Deus? Eu acabei de responder aqui. João, que era Cristo. Todo homem. Né? Se falando em termos aqui dessa mensagem do próprio João, aí também, toda a mensagem da Bíblia é moldada para mostrar exatamente o que? João não era o que? A luz. Ele era testemunha da luz. A palavra de Deus quer mostrar para nós o quê? Que nenhum ser humano, nenhuma criatura conseguiria salvar um homem. Era necessário um Deus. Somente um Deus poderia fazer isso. Né? Alguém que fosse verdadeiramente e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e o homem. Esse texto de 1 Timóteo diz que só há um. Cristo Jesus, homem. Mas Deus, tanto para nos levar de volta a Deus, como também para revelar Deus de maneira mais completa a nós. Como diz esse texto de João, capítulo 14, no versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz? Mostra-nos o Pai. Estou aqui na sua frente. Você não entendeu ainda que eu e o Pai somos a mesma pessoa. Então, assim, se Jesus não é plenamente Deus, nós temos salvação? Se Jesus fosse homem, ele não seria capaz de morrer na cruz por nós. Então, se Jesus fosse somente homem, né? Mas se Jesus não fosse Deus, nós não teríamos salvação, não existiria cristianismo, não existiria igreja. Mas é porque Ele é Deus que nós podemos ter essa esperança de um dia sermos salvos, crendo nele. Então, divindade e humanidade em uma única pessoa. Como que a gente resume isso aqui? Jesus é 100% homem, 100% Deus, em uma única pessoa. Não são duas pessoas diferentes. É uma única pessoa. Deus, homem. As Escrituras apresentam claramente Jesus tendo sido cheio de uma natureza divina e de uma natureza humana, com os atributos e com poderes. Jesus chorava? Chorava. Tinha fome? Tinha fome. Nós vimos aqui semana passada. Tinha sede? Tinha sede. Tinha sono? Tinha sono. Mas ele era Deus. Ele estava com fome, podia se saciar ali de uma hora para outra, porque ele era Deus. Mas ele não usou isso. Senão ele teria usado lá com Satanás, que se tinha uma hora que ele estava com fome, era ali, antes de ser tentado por Satanás. Imagina você. 40 dias, noites. Eu comi um pouquinho, não tem nem uma hora. Eu estou aqui doido, querendo comer de novo. Jesus Cristo como única pessoalidade indivisível, em quem as duas naturezas estão vital e inseparavelmente unidas, de modo que ele, com propriedade, é não Deus e homem, mas Deus, homem. Não é um Deus e um homem, é Deus, homem, é união. As duas naturezas estão ligadas com uma só vontade e consciência, não eram duas vontades nem duas consciências. O ensino bíblico sobre a plena divindade e humanidade de Cristo é tão amplo que se vem crendo em ambos
desde os primeiros tempos da história. Então não é coisa nova, não. Se falar de Deus, de Jesus, como Deus e homem ao mesmo tempo. E qual que é a necessidade dessa união? Deus-homem. Hebreus capítulo 7, versículo 25 vai nos trazer essa ideia de necessidade, da dupla natureza, o capacita a apresentar tanto a Deus quanto ao homem os termos apropriados da reconciliação. Por quê? Sendo homem, somente um homem poderia morrer, ali agora. Animal não, animal já passou. Veio Jesus agora para morrer como um homem. Sendo homem, pode fazer expiação pelo homem, que é o estudo de terça que vem. Mas sendo Deus, a sua expiação tem valor infinito. Por quê? No Antigo Testamento, você fazia hoje um sacrifício de um animal, acabava ali, tinha que sempre estar fazendo. Agora não. O sacrifício de Jesus tem valor infinito. Não vai ter uma outra morte de Cristo. Houve uma vez aquele palhaço Didi, queria fazer um filme, a segunda morte. A primeira morte não deu certo, então Jesus ia morrer de novo. Nem foi para frente, deu uma polêmica aí na época, Enquanto tanto a sua divindade quanto a sua humanidade combinam-se, se unem para mudar os corações dos ofensores e constrangê-los à submissão e amor. Sem isso aqui, a nossa vida cristã não existe, não. Sem submissão e sem amor. Hebreus capítulo 7, a gente vai abrir lá. Já? Pode. Por meio de quem? Quem? A gente ia chegar a Deus no meio de Cristo. Se não for por Ele, não tem como. Não tem como se chegar ao Senhor. Por isso também pode salvar totalmente, não é de forma parcial. Hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou. Concluindo então aqui, uma pergunta bem básica para vocês, eu tenho certeza que todo mundo vai acertar. Qual é a natureza da pessoa de Cristo? Divina, humana ou divina humana? Divino humano. Ele não é somente divino e nem somente humano. E nem divino e humano. Ele é divino humano. Não tem essa conjunção e, também, e também. Deus e também homem. Ele é Deus homem. A natureza da pessoa de Cristo é divino humana. Por quê? Porque o mediador exerce duas funções. Ele tinha ser homem porque, sendo homem, ele sofreu como o homem sofre, teve fome como o homem tem fome, teve sede como o homem. Tudo que o homem experimenta na sua vida, ele experimentou e teve que ser aperfeiçoado nisso. Mas como que Deus teve que ser aperfeiçoado? Não. A única coisa. Mas como natureza, ele teve que passar por todos os estágios que o homem passa. Nasceu, cresceu, não se desenvolveu, porque não teve filho. Teve estudo. E vencesse todas as tentações para se compadecer em todas as experiências, em todas as provações e tentações humanas. Esses textos de Hebreus aí, todos eles vão nos mostrar isso. Está aberto aí já, Marisa? Então lê para nós. É como aquela Salmo 23, Vale da Sombra da Morte. Nós passamos pelo Vale da Sombra da Morte. Mas por que nós passamos?
Porque Jesus passou primeiro que nós. Ele é misericordioso, amoroso, para poder nos tirar de lá. Ele tem essa experiência. Tudo que nós passamos nessa vida, Jesus já passou também. A não ser com a questão do pecado. Então, para ser o modelo dos seus seguidores, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. Tem essas citações aí também. A necessidade do Redentor ser sem pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele não teria cumprido a lei. Porque nenhum homem podia cumprir a lei, somente um homem sem pecado podia cumprir a lei. E também a sua morte não poderia ser substituta, mas pessoal e justa. Então o Redentor, ele deve ser homem, mas também divino, para oferecer a nós um sacrifício perfeito, que é a próxima terça-feira, a expiação, a morte, o sacrifício de Jesus, e de valor infinito, como diz lá em Hebreus capítulo 7, para suportar a ira de Deus em nosso lugar, porque a Bíblia diz que sem Deus, sem Jesus, nós estávamos como? Qual era o nosso estado? De mortos, mas debaixo da ira de Deus. Quem nos tirou de lá? Jesus. Libertando o seu povo da maldição da lei e para aplicar os frutos da sua obra redentora. Abriu aí? Está lá? Achei que já estava na agulha. Estou vendo ela mexendo ali, olha. Salmo 49, versículos 7 a 10. Dez também. Mas há uma palavra aí que é um preço caríssimo. Coisa que homem nenhum podia pagar. Somente Deus. Isso. Então Jesus, ele tem duas naturezas, divina e humana, mas não há duas pessoas. É uma pessoa imutável. Na encarnação, Jesus não se transformou e nem adotou uma pessoa humana, mas ele assumiu a natureza humana, como a minha e a sua, carne e osso. Mas agora ele possui todas as qualidades das duas naturezas. Por quê? Ele está vivo, mas ele não está vivo em carne. Oi? Pode falar, oi? Está pensando alto? Então ele tem uma consciência divina humana e uma vontade divina humana. Terminando aqui. Na Bíblia quem fala é uma pessoa e não as naturezas. Mas a pessoa pode falar expressando a sua consciência divina humana. Vai lá, Maria, você vai ler todos agora. Isso. Eu e o Pai somos um. Quem é que está falando isso? É a consciência divina humana dele. 17:5. Com a glória que eu tive junto a ti. Ele, os dois, Deus e o homem. Sim, ué. A glória que eu tenho junto a ti. Então não há duas pessoas, mas uma somente. As ações e os atributos humanos são às vezes atribuídos à pessoa designada por um título divino.
E as ações e atributos divinos são atribuídos à pessoa completa por um título do homem, como por exemplo, aquela expressão filho do homem. Então, porque Jesus é Deus, as seguintes coisas são verdadeiras. Se Jesus não fosse Deus, tudo isso aqui que você vai ver aqui agora para encerrar era mentira. O que é verdadeiro então? Deus pode ser conhecido definitiva e pessoalmente em Cristo. Nós não precisamos de nenhuma outra revelação para nos mostrar quem Deus é. Só olhar para Jesus, porque Ele é Deus. Segunda verdade, a redenção é possível e foi realizada em Cristo. Nada nessa terra pode trazer salvação para a nossa vida. Somente Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É que pega a nossa mão assim, ó, pega a mão de Deus de uma forma figurativa e une. É só Ele quem pode fazer isso. Ele é a ponte. Ele é o mediador. Ninguém pode fazer isso. Homem nenhum pode fazer isso por nós. Terceira verdade. No Cristo ressurreto, assunto que subiu e entronizado onde Ele está agora, nós temos um sumo sacerdote que simpatiza conosco, que tem um poder infinito para suprir as nossas necessidades. Todas elas. Não é maravilhoso saber disso? Não sei se você já experimentou disso. Eu já pude experimentar, de ter minhas necessidades supridas. Porque Ele está fazendo o que por nós? Intercedendo por nós ao Pai, como sumo sacerdote perfeito. E a última coisa, adoração e obediência a Cristo são apropriadas e necessárias. Que eu falei lá, sem submissão e sem amor não existe vida cristã. A gente tem que ser humilde o suficiente para poder, assim como Jesus fez, se esvaziou, a gente se esvaziar também de todo egoísmo, de todo orgulho, de toda soberba, de toda idolatria, de toda busca pelas coisas deste mundo, para ser obediente ao Senhor. O amor é o que faz sermos obedientes a Deus, e não ao homem. Isso tudo é necessário para que os méritos de Jesus, lá da cruz, cheguem até nós. Um crente rebelde, ele não está vivendo uma vida de submissão e de amor. Está vivendo uma vida cheia de pecados. Isso significa o quê? A Bíblia diz que quem vive pecando... Oi? Escravo do pecado. O amor de Deus não está nele. Então essas coisas são verdadeiras porque Jesus, Ele é Deus. Então para a gente poder só resumir aquela expressão rápida. Jesus é 90% Deus e 50% homem. Jesus é o quê? 100% homem e 100% Deus em uma pessoa, não em duas pessoas diferentes. Então a gente tem que começar aqui por quem Jesus é como homem e por quem Jesus é como Deus. A gente poder seguir aí aprendendo sobre Ele. Esse ensino aqui é o ensino básico para a gente poder entender quem é Jesus. Amém?